Hoje, vamos mergulhar nas histórias mais assustadoras de ataques de chimpanzés já registrados. Casos reais que mostram o quão perigoso pode ser cruzar o limite entre o convívio humano e a natureza selvagem. Número 1. O caso da família Morgan e o chimpanzé Max Lily Morgan, uma menina de 10 anos, vivia com os pais, Robert e Catherine, em uma ampla casa de campo no interior da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O casal era formado por executivos bem-sucedidos da indústria farmacêutica e passava longos períodos viajando a trabalho, deixando a filha aos cuidados de babás. O que tornava o lar dos Morgan diferente de qualquer outro era Max, um chimpanzé macho de 7 anos que Robert havia comprado quando Lily tinha apenas 5. Robert sempre fora fascinado por primatas. Em 2001, ao saber que um zoológico em falência vendia seus animais, viu a oportunidade de realizar o sonho de ter um chimpanzé de estimação. Ignorando as preocupações da esposa, insistiu que Max seria como um irmão para Lily, alegando que esses animais eram extremamente inteligentes e seguros quando bem cuidados. Durante os primeiros anos, Max parecia ser o companheiro perfeito, brincalhão, carinhoso e completamente dedicado à menina. Os Morgan não poupavam recursos. Construíram um grande viveiro anexo à casa, com estruturas para escalar, brinquedos e até uma pequena piscina. Max tinha seu próprio quarto, com cama sob medida e televisão. Sentava-se à mesa com a família, comia usando talheres e bebia em copos de vidro. Visitantes sempre se surpreendiam com o comportamento quase humano do animal. Mas, ao entrar na adolescência, pequenas mudanças começaram a surgir. Max se tornava territorial e possessivo com o espaço e os objetos. O que parecia inofensivo se transformou em sinais de alerta que a família preferiu ignorar. Um sofá destruído, uma mordida em Catherine após ela tentar tirar um chocolate roubado, e um ataque de raiva quando Lily levou amigas para brincar. Robert minimizava os episódios, dizendo que o chimpanzé estava apenas passando pela fase da adolescência. Mas Catherine começou a temer o pior. Ela sabia, por leituras, que chimpanzés adultos se tornam muito mais fortes e imprevisíveis, e chegou a pensar em enviá-lo para um santuário. Ideia que Robert recusou. Na manhã fria de outubro de 2005, Robert e Catherine se preparavam para viajar a Nova York em uma viagem de negócios. Deixaram Lily sob os cuidados de Jessica Winters, uma estudante de pós-graduação de 23 anos da universidade local. Jessica já havia trabalhado em um centro de vida selvagem e cuidado de Lily outras vezes, o que tranquilizou o casal. Naquela época, as leis sobre posse de animais exóticos eram frágeis, permitindo que famílias como os Morgan mantivessem chimpanzés sem grande fiscalização. Antes de sair, Catherine deixou para Jessica uma lista de instruções afixada na geladeira, incluindo uma observação sobre Max. Ele deveria permanecer no viveiro, mas, caso parecesse tranquilo, poderia ser deixado dentro de casa por cerca de 1 hora. Jessica garantiu que se sentia à vontade com o animal. Assim que o carro dos Morgan desapareceu pela estrada, ela sorriu para Lily e sugeriu uma maratona de filmes ou uma tarde de biscoitos. Lily preferiu cozinhar, mencionando que Max adorava cookies. Durante a manhã, tudo correu bem. Elas assistiram ao primeiro filme do Harry Potter e se divertiram jogando jogos de tabuleiro. No início da tarde, porém, os gritos e batidas vindos do viveiro começaram a incomodar. Lily explicou que Max sempre ficava inquieto nesse horário e que o pai costumava deixá-lo entrar. Jessica hesitou, lembrando-se do aviso de Catherine. Ainda assim, confiou na menina e foi até a porta dos fundos. Ao se aproximarem, Max ficou em silêncio, observando-as fixamente. Lily insistiu que ele estava calmo. Jessica destrancou a porta e o chimpanzé entrou pacificamente, abraçando a menina antes de se acomodar no sofá com um livro de figuras. Por um momento parecia tudo normal, mas, alguns minutos depois, Jessica subiu ao banheiro deixando Lily com Max. Mal havia fechado a porta quando ouviu um grito agudo que fez seu sangue gelar. Desceu correndo as escadas e encontrou uma cena que jamais esqueceria. Max estava transformado, o pelo eriçado, os dentes à mostra e Lily presa sob ele, ensanguentada. Jessica pegou um abajur e o arremessou no chimpanzé, que soltou a menina por instantes e voltou-se contra ela urrando.
Lily tentou correr para o quarto dos pais, mas Max a alcançou no pé da escada, puxando-a pelos cabelos com força suficiente para fazê-la bater a cabeça no chão. Desesperada, Jessica pegou uma barra de ferro da lareira e acertou o animal no ombro. Ele recuou, mas logo avançou novamente, derrubando-a. Com dificuldade para respirar, Jessica tentou alcançar o celular e ligou para o serviço de emergência. O que se seguiu foi puro horror. Max arrastou Lily até a cozinha e os sons que vinham de lá, os estalos e grunhidos, eram indescritíveis. Tomada pelo pavor, Jessica lançou um vaso de cristal contra ele, mas o chimpanzé avançou. Ela correu até a porta da frente, conseguindo abri-la, mas foi agarrada por trás. Os dentes do animal rasgaram seu ombro, arrancando carne e músculo. Com um golpe de cotovelo, conseguiu se soltar e fugir, tropeçando até o portão. Um motorista que passava viu a jovem caída na estrada e chamou ajuda. Quando a polícia chegou, encontrou um cenário de pesadelo. Lily estava morta, brutalmente mutilada. Max havia retornado ao viveiro e tentou atacar os oficiais, sendo abatido a tiros. A tragédia destruiu os Morgan. Catherine se entregou a trabalhos comunitários para tentar dar sentido à perda, enquanto Robert, consumido pela culpa, mudou-se e nunca mais falou sobre o ocorrido. O caso Morgan serviu como alerta. Chimpanzés nunca deixam de ser animais selvagens. A partir daquele episódio e de outros semelhantes, as autoridades americanas começaram a aprovar leis mais rígidas sobre a posse de primatas em residências. Número 2. O fotógrafo James Harrington e sua última expedição à África. James Harrington era considerado uma lenda entre os fotógrafos de vida selvagem. Nascido em Montana, nos Estados Unidos, ele dedicou mais de 25 anos à missão de registrar animais em seus habitats naturais, cruzando selvas, desertos e montanhas em busca de momentos únicos. Seu trabalho já havia sido publicado em revistas de prestígio como National Wildlife, Nature of the West e em inúmeras exposições independentes que exaltavam sua habilidade em capturar o olhar dos animais, aquele instante em que o selvagem parece quase humano. Aos 48 anos, James era reconhecido não apenas por seu talento, mas pela coragem. Já havia passado noites inteiras escondido em tocas de barro para registrar leopardos e suportado tempestades tropicais para fotografar gorilas em Uganda. Mas havia uma espécie que o fascinava mais do que todas: os chimpanzés. Ele dizia que, quando olhava nos olhos de um deles, via algo que ultrapassava o instinto. Via pensamento, emoção e até sombra de consciência. Em abril de 2019, James iniciou o que chamava de A Grande Jornada da Minha Vida, uma expedição de 3 meses à floresta de Nungwe, em Ruanda, uma das regiões mais remotas e inexploradas da África. Seu objetivo era documentar uma comunidade de chimpanzés selvagens que raramente havia sido registrada por câmeras. O projeto seria seu legado, o coroamento de décadas de trabalho. A viagem até lá foi extenuante. Depois de quase um dia de voos e conexões, desembarcou em Kigali, a capital ruandesa. De lá, enfrentou uma jornada de mais de 12 horas em uma caminhonete velha, atravessando estradas de terra tomadas pela lama, ladeadas por colinas verde escuras e plantações de chá. A cada quilômetro percorrido, o ar ficava mais úmido, mais denso, até que a estrada se transformou em trilha e o som do motor foi substituído pelo coro distante da floresta tropical. James chegou à pequena vila de Kitabi exausto, coberto de poeira, mas encantado. O local parecia suspenso no tempo. Casas simples de barro e palha, crianças brincando descalças e, ao fundo, a parede viva da floresta de Nungwe, uma imensidão verde que se estendia até onde a vista alcançava. Sua chegada despertou curiosidade imediata. Estrangeiros raramente apareciam ali. E um homem branco, sozinho, carregando câmeras, lentes e equipamentos de valor altíssimo, era uma cena incomum. Naquela mesma noite, o ancião da vila, Mutara, pediu para encontrá-lo. O velho, de rosto enrugado e voz firme, fez questão de alertar o fotógrafo. Por meio de um tradutor, Mutara explicou que os chimpanzés da região não eram como aqueles mostrados em documentários. Eram animais selvagens, territoriais e perigosos. Relatou que 3 anos antes, um morador havia sido brutalmente atacado e perdido um olho e vários dedos. Disse também que os chimpanzés dali não fugiam do homem. Observavam, esperavam e às vezes reagiam. James ouviu com atenção, mas sua confiança falou mais alto. Ele já havia fotografado gorilas das montanhas em Uganda, orangotangos em Bornéu e chimpanzés na Tanzânia.
Conhecia os sinais de alerta, sabia quando parar. Agradeceu o conselho do ancião, mas, em silêncio, acreditava que o medo local era apenas superstição. Na manhã seguinte, partiu com Emanuel, um guia ruandês experiente, que crescera em Kitabi e conhecia os segredos da floresta. O homem reforçou o aviso. Esses chimpanzés não são acostumados com câmeras nem com gente, não se aproximam, e não gostam que se aproximem deles. James apenas sorriu e respondeu que ficaria atento. Durante a primeira semana, tudo correu conforme o planejado. Mantinham sempre cerca de 25 metros de distância dos grupos observados. James usava lentes de longo alcance e permanecia silencioso, quase imóvel, registrando imagens belíssimas. Fêmeas amamentando, jovens brincando, machos subindo em troncos imensos. Mas apesar da qualidade técnica, faltava algo. As fotos eram boas, talvez até excelentes, mas não extraordinárias. Faltava aquele olhar direto, a emoção crua que ele tanto buscava. A frustração começou a crescer. James passava as noites revendo as imagens em seu laptop, balançando a cabeça em desapontamento. Estão boas, mas não são a foto da minha vida, murmurava. No 10º dia, tomou uma decisão que mudaria tudo. Queria se aproximar de um grupo que, segundo Emanuel, era liderado por um macho alfa chamado Kiga, conhecido por sua força e temperamento imprevisível. Emanuel tentou dissuadi-lo, dizendo que aquele grupo era o mais agressivo da região, mas James insistiu. Eu sei o que estou fazendo, respondeu. Relutante, o guia aceitou acompanhá-lo, partindo ainda antes do amanhecer. A caminhada foi longa e pesada. O ar da floresta era úmido e sufocante. Cada passo afundava no solo coberto de folhas e raízes. O cheiro da terra misturava-se ao de flores úmidas e fungos. À medida que avançavam, os sons da floresta aumentavam. Gritos agudos, estalos, o bater de galhos. Emanuel parou e fez sinal de silêncio. Eles estavam perto. À frente, uma clareira se abria entre as árvores. Cerca de 20 chimpanzés se espalhavam pelo local. Alguns se alimentavam de frutas, outros brincavam entre os galhos. E ali, sentado sobre uma rocha coberta de musgo, estava Kiga. Seu dorso prateado brilhava sob a luz filtrada do sol, e o rosto marcado por cicatrizes contava histórias de batalhas e liderança. Emanuel sussurrou que era melhor observar dali mesmo. James assentiu, mas seus olhos estavam fixos no visor da câmera. A luz era perfeita, o enquadramento ideal. Bastava dar alguns passos à frente. Movido pela ambição, começou a se aproximar lentamente, centímetro por centímetro, abaixado, tentando não chamar atenção. Agora, estava a menos de 5 metros de Kiga. Através da lente, via cada fio de pelo, cada músculo tensionado. O chimpanzé parecia observar algo ao longe, mas então, o inevitável aconteceu. Kiga virou a cabeça e o encarou diretamente. Por um breve segundo, o tempo pareceu parar. O olhar do animal era penetrante, cheio de algo que James não conseguia definir. Talvez desconfiança, talvez raiva, talvez a consciência de que aquele homem havia invadido seu território. O pelo do macho eriçou-se. Emanuel, percebendo o perigo, gritou para James recuar. Mas era tarde. Kiga soltou um grito ensurdecedor que ecoou pela floresta, fazendo pássaros voarem das copas e os outros chimpanzés responderem com urros frenéticos. James deu um passo para trás, mas tropeçou em uma raiz grossa e caiu, deixando a câmera cair junto. O som do corpo atingindo o chão ecoou como um gatilho. O macho alfa avançou com velocidade impossível. Em questão de segundos, Kiga estava sobre ele, esmagando-lhe o peito com as patas e prendendo seus braços. James tentou se proteger, mas a força do chimpanzé era descomunal. Um golpe bastou para tirá-lo do ar. A primeira mordida atingiu seu rosto. O som foi seco, o estalar dos ossos da bochecha. James gritou, mas sua voz se perdeu entre os rugidos do animal. Emanuel, em desespero, começou a jogar pedras e galhos, tentando afastá-lo, mas 2 outros machos se juntaram ao ataque, mordendo as pernas e coxas do fotógrafo com brutalidade. James sentiu a dor atravessá-lo como fogo, tentou rolar, tentou fugir, mas o chão escorregadio o prendia. O sangue já manchava a terra. Em um momento de lucidez, enquanto o mundo girava à sua volta, ele compreendeu o erro. Não havia conexão, nem respeito. Apenas um humano que ultrapassou os limites de um reino que não era o seu. Os gritos cessaram. Os chimpanzés desapareceram na floresta tão rápido quanto haviam surgido. Emanuel, tremendo, desceu da árvore onde havia se refugiado e correu até o corpo do amigo. Mas já era tarde.
A cena era devastadora. A câmera, milagrosamente intacta, repousava a poucos metros, com a lente voltada para o chão. No cartão de memória, a última foto tirada por James capturava o momento exato em que Keegan o encarava. Um olhar ancestral, frio, indecifrável. O corpo de James foi levado de volta a Boston semanas depois. A foto final, publicada póstumamente, recebeu prêmios e foi exposta em museus, elogiada por sua profundidade emocional. Poucos sabiam que aquele olhar não representava emoção alguma, representava o instante em que o selvagem venceu o homem. Emanuel jamais retornou à floresta. O ancião Mutara, por sua vez, passou a contar a história do fotógrafo americano a cada novo visitante que chegava à vila. Para ele, não era uma história de coragem, mas de advertência. Porque, como ele dizia com voz firme e cansada, a floresta não perdoa quem esquece que ela não pertence a ninguém. Número 3. O ataque na Vila de Masso, quando a convivência com os chimpanzés virou terror. No coração de Uganda, cercada por colinas verdejantes e pela densa floresta de Kibale, ficava a Vila de Masso, um pequeno assentamento que, por gerações, viveu em harmonia com a natureza selvagem. Os chimpanzés sempre estiveram ali, compartilhando o território com os humanos, e o equilíbrio parecia estável. Eles caçavam nas matas, os aldeões cultivavam e colhiam nas clareiras. A relação era de respeito e distância. Entre os moradores, destacava-se Amara Nikossi, uma mulher de 32 anos, conhecida por todos como uma parteira habilidosa e mãe dedicada de 5 filhos. Seu marido, Taban, trabalhava como guia para cientistas e pesquisadores que estudavam os chimpanzés na floresta. Ele conhecia como poucos os sons, os rastros e os humores daqueles animais. E foi o primeiro a notar algo fora do comum. Era abril de 2017. A estação das chuvas se aproximava, e com ela vinham os ventos pesados, o ar úmido e as nuvens baixas que cobriam o céu de Kibale. Aos poucos, pequenos sinais começaram a incomodar os moradores. Comida desaparecia das casas, recipientes de água eram derrubados durante a noite e sons inquietantes ecoavam na escuridão, gritos agudos como risadas distorcidas. Taban observou rastros perto das plantações e teve certeza, eram dos chimpanzés. Mas algo havia mudado. Eles não apenas passavam, ficavam observando, seguindo as pessoas à distância, curiosos, vigilantes. O antigo líder do grupo, um macho chamado Kondo, havia morrido recentemente em uma disputa brutal. Seu sucessor, Mose, era mais jovem, ousado e muito mais agressivo. No início, o conselho da vila ignorou os alertas. Chimpanzés sempre foram fortes e temperamentais, mas nunca haviam atacado sem provocação. Resolveram apenas reforçar os estoques e aconselhar prudência. Mas em poucas semanas, o comportamento dos animais se tornou perturbador. Numa manhã, uma plantação inteira de mandioca foi devastada. À tarde, roupas penduradas nos varais desapareceram. À noite, os moradores começaram a ouvir gritos e pancadas vindos da borda da floresta. Quando acendiam tochas, viam sombras esguias se movendo entre as árvores, refletindo olhos dourados. O medo cresceu. Uma tarde, o filho mais velho de Amara, Jabari, de apenas 11 anos, voltou correndo para casa em desespero. Estava juntando lenha quando 3 chimpanzés o cercaram silenciosamente, observando-o de perto. Um deles deu um passo à frente, urrando, e Jabari correu sem olhar para trás. Quando contou o ocorrido, Taban reuniu os homens da vila. Naquela noite formaram um círculo de vigília. Armaram-se com lanças, tochas e panelas para fazer barulho. Por volta da meia-noite, os sons começaram. Pancadas, gritos e os famosos panhoots, os chamados altos e guturais típicos dos chimpanzés. Quando iluminaram a borda da mata, viram ao menos uma dúzia de silhuetas. Os animais estavam parados, observando-os, andando em círculos, como se estudassem o terreno. Os homens gritaram, bateram panelas e acenderam fogo. As criaturas recuaram lentamente, desaparecendo na escuridão, mas, ao amanhecer, voltaram. O conselho finalmente enviou uma mensagem urgente às autoridades ambientais, pedindo ajuda. Foram criadas regras. Ninguém deveria entrar sozinho na floresta, as crianças deveriam permanecer no centro da vila e toda a comida deveria ser trancada. Mas as autoridades demorariam dias para chegar, e a vila ainda dependia da floresta para sobreviver. Era lá que buscavam lenha, ervas medicinais e, principalmente, água.
3 dias depois, o abastecimento da vila estava no limite. Sem chuva, o reservatório estava quase seco. Os mais novos de Amara já apresentavam sinais de desidratação. Sem alternativa, ela decidiu liderar um grupo de 7 mulheres, entre elas sua cunhada, Nia, até a nascente dentro da floresta. Partiram pouco depois do meio-dia sob um sol encoberto. Levaram facões e bastões, não como armas, mas como amuletos de segurança. A caminhada, que antes era rotina, agora parecia uma travessia silenciosa por território inimigo. O ar estava denso, abafado, e o som dos insetos parecia ter desaparecido. Quando chegaram à nascente, o riacho corria fraco e a água demorava a encher as vasilhas. As mulheres mal trocavam palavras. O silêncio da mata pesava como uma presença invisível. Então, Nia congelou. Seu olhar estava fixo em algo entre as árvores. Amara seguiu a direção e o viu. Um chimpanzé imenso, sentado em um galho baixo, observando-as. Era Mose. Seu pelo era escuro e desgrenhado, e uma cicatriz atravessava o ombro esquerdo. O olhar era intenso, calculado, sem medo. Amara sussurrou para as outras se afastarem devagar. Elas recolheram os recipientes e começaram a andar em direção à trilha que levava de volta à vila. Mas antes que dessem 20 passos, um som profundo e arrepiante ecoou da floresta. Um grito seguido de dezenas de respostas. O chão pareceu vibrar. De repente, eles surgiram. Ao menos 15 chimpanzés, em sua maioria machos, invadiram a clareira. Suas expressões eram de fúria e excitação. O pânico tomou conta das mulheres, que largaram tudo e correram em direções diferentes. Amara tentou manter a calma e gritou para que corressem juntas, mas o medo venceu. Ela correu com Nia e mais 2 mulheres, ouvindo atrás de si o som dos galhos se partindo, dos gritos e dos passos pesados dos chimpanzés. O coração batia como um tambor. Foi então que Nia tropeçou em uma raiz e caiu. Amara olhou para trás e viu o horror. 3 chimpanzés a cercavam. O maior deles, Mose, agarrou o braço de Nia e a arrastou para trás com força sobre-humana, enquanto os outros batiam no chão, urrando. Sem pensar, Amara voltou. Empunhou o facão e desferiu um golpe que acertou o braço de Mose, cortando superficialmente. O animal soltou um grito agudo de dor e a soltou. Por um instante, Amara acreditou que havia vencido. Puxou Nia tentando fugir, mas a vitória durou segundos. Com um rugido ensurdecedor, Mose se lançou sobre Amara. O impacto foi brutal. Ela caiu de bruços, o ar fugindo dos pulmões. Antes que pudesse reagir, foi virada de costas. O chimpanzé cravou os dentes em seu rosto e o som dos ossos partindo se misturou a um grito que ecoou pela floresta. Outros chimpanzés se juntaram ao ataque. Seguravam os braços e as pernas da mulher com força desumana, mordendo e rasgando a carne com precisão aterrorizante. O cheiro de sangue espalhou-se pelo ar quente e úmido. Amara sentiu o ombro se deslocar, depois a perna ceder. O mundo começou a se apagar. Ouviu ao longe os gritos de Nia chamando por ajuda. O último som antes de o escuro tomá-la por completo. Nia correu desesperada até a vila, gritando o nome do marido de Amara. Taban, ao ouvir os clamores, reuniu os homens da aldeia e partiu correndo em direção à floresta com lanças e tochas. Gritavam, batiam nas árvores, tentando assustar os animais. Quando chegaram, o ataque já durava mais de 15 minutos. Os chimpanzés recuaram, soltando gritos de raiva antes de desaparecerem entre as sombras. O que restou foi um cenário de horror. Amara estava caída sobre o solo, imóvel, o corpo dilacerado. O rosto era irreconhecível, o braço direito quase arrancado. O sangue se misturava à lama. Taban ajoelhou-se ao lado dela, chorando em silêncio. As outras mulheres voltaram com ferimentos menores, arranhões, torções, hematomas, mas vivas. A vila mergulhou em luto. Por tradição, o velório deveria durar 3 dias, mas, por medo, foi realizado em apenas um, no centro da vila, longe da floresta. Ninguém ousou se aproximar da mata novamente. 4 dias depois, as autoridades chegaram com pesquisadores e guardas florestais. O que descobriram chocou a todos. O grupo liderado por Mose havia desenvolvido um novo comportamento, um padrão de caça direcionado a humanos. O aumento do desmatamento, causado por madeireiros ilegais, reduziu o território dos chimpanzés, forçando-os a competir por recursos. Sem medo e sob um líder violento, aprenderam que os humanos podiam ser presas. O ataque a Amara não foi um acidente. Foi coordenado.
Um ato de predação. O governo ordenou a evacuação da vila. Os moradores de Maço foram levados para uma nova área, a vários quilômetros dali. A antiga vila foi abandonada e, aos poucos, engolida pela floresta. Taban, agora viúvo e pai de 5 filhos, passou a trabalhar em um centro de conservação, ajudando cientistas a compreender o que aconteceu. Mozi continuou liderando seu grupo por mais 7 anos, até morrer em uma disputa com outro bando, mas o comportamento agressivo que introduziu permaneceu. A comunidade de Kibale se tornou uma das raras registradas a caçar seres humanos de forma sistemática. Para os antigos moradores, a floresta nunca mais foi a mesma. O som dos chimpanzés, que antes fazia parte da vida cotidiana, passou a ser o eco de um trauma coletivo. Eles ensinavam às crianças uma lição que jamais deveria ser esquecida. Os chimpanzés podem parecer humanos, mas o que habita dentro deles é a selva. E a selva nunca esquece. Essas histórias mostram que a fronteira entre o humano e o selvagem é muito mais frágil do que parece. Por mais que tentemos domesticar, compreender ou controlar a natureza, há forças que permanecem intocáveis, regidas por instintos que não conhecem empatia nem piedade. Os chimpanzés, tão próximos de nós em genética e comportamento, refletem em seus olhos um espelho perturbador daquilo que somos e daquilo que tentamos negar, a violência primordial que ainda habita todas as criaturas. De vilas isoladas a florestas tropicais e lares suburbanos, o resultado é sempre o mesmo. Quando o instinto e o domínio humano colidem, a natureza responde. E muitas vezes essa resposta vem em forma de sangue, medo e silêncio. No fim, cada um desses casos serve como lembrete de que coexistir com o selvagem exige mais do que curiosidade. Exige respeito, distância e consciência de que nem todo vínculo pode ser forçado. Porque ao ultrapassar os limites da natureza, o preço a ser pago pode ser simplesmente a própria vida. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!